A paz do Senhor para a igreja. Aproveitando que estamos em pé, vamos repetir o versículo que já foi lido. Salmos de número 92, o versículo 12. Vamos repetir, vamos falar novamente. O justo crescerá como o cedro no Líbano. E você se assenta glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero dizer da alegria, do privilégio de poder estar aqui nesta noite para louvar, engrandecer, adorar o nome do Senhor Jesus. Uma oportunidade muito especial, me sinto assim, muito privilegiada, poder retornar a esta casa de adoração ao nome do Senhor Jesus. Quero agradecer o honroso convite feito pela pessoa da pastora Helena, ao pastor Vilmar, que me permite mais uma vez ministrar a palavra. Só o céu para recompensar, rever essa eterna menina, né, de Volta Redonda. Irmãos, nós temos visto falar muito sobre legado. E o pastor Nicodemos deixou um legado no Brasil. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que o pai da Gláucia, pastor Nicodemos, pai-avô, ele dirigiu a igreja, vamos dizer, por mais de 40 anos. E o que ele deixou é uma igreja diferenciada. E eu louvo a Deus por eu ter sido discipulada por aquele homem. O tema das irmãs vai falar sobre duas árvores que nos fala sobre estabilidade. E o pastor Nicodemos nos ensinou a ter raízes. E nós louvamos a Deus por essa família. Para mim é um privilégio muito grande poder rever a Gláucia, poder ministrar neste campo de trabalho tão bem estruturado. E não é fácil pregar pé da Gláucia, né, gente? Vamos combinar, né? O nível de cultura, de sabedoria, eu sei que Deus tem dado a ela. Que Deus continue guardando ela, guardando esse ministério, guardando esta igreja, pastor Helena, pastor Vilmar, a pastora que é vice no campo, que o Senhor Jesus continue abençoando. Leve um abraço para o pastor presidente e a esposa, que Deus conte, pastora Meire, né? Deus continue abençoando. Antes de entrar na ministração da palavra, eu quero louvar a Deus com um louvor. É um louvor antigo. Eu não sei tocar muito bem, não. Mas como eu não ensaiei, tá bom, tá ótimo. E para não ficar eu para um lado e eles para o outro, eu vou dar as notas principais e eles que são profissionais, eu sei que eles vão acompanhar. Eu não poderia deixar de louvar esse hino, porque ele é o que eu vou ministrar nessa noite, né? E eu sei que quem é mais antigo vai lembrar e vai cantar comigo. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai fazer eu voltar atrás. Nenhum lago tão profundo ou as riquezas deste mundo não vai fazer eu voltar atrás. Podem até me apontar o dedo,
pois assim perseguiram os profetas antes de nós. Mesmo que venham contra mim como um algoz, eu grito bem alto, soltando minha voz. Nada vai me separar do amor de Deus. O vento é forte, mas não derruba a palmeira. O inverno é intenso, mas eu sinto uma chama acesa. E quando eu estou pra cair, eu ouço uma voz dizendo assim: eu te amo e nada vai separar você de mim. O vento é forte, mas não derruba a palmeira. Oh glória, aleluia! O inverno é intenso, mas eu sinto uma chama acesa. E quando eu estou pra cair, eu ouço uma voz dizendo assim: eu te amo e nada vai separar você de mim. Eu te amo e nada vai arrancar você de mim. Eu te amo e nada vai separar você de mim. Dá mais um glória a Ele, receba renovo nesta noite. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que é dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo. Sabe por quê? Eu sou o Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e pra sempre serei o teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar ao teu lado para te guiar. Vai, seja renovada, abatido. E pelas setas ferido, eu tomei com carinho. Lá no mundo te busquei e te trouxe
Sinta as suas forças sendo renovadas pelo Senhor. Palavra do eterno, do soberano Deus, escolhida como base para este grande encontro. O título do salmo vai dizer que foi um louvor dado por Deus ao salmista para adorar no dia de sábado. Dia que até hoje, numa cultura judaica, é tirado para adoração, meditação da palavra, leitura das Escrituras. E aqueles que iam ao templo, ao lugar de adoração, eles iam para ofertar algo ao Senhor, para entregar algo ao Senhor. E este salmo, ele era um dos salmos separado próprio para este momento. Um momento onde as pessoas, elas abriam mão de qualquer diversão, qualquer coisa que tirasse a atenção dela, para passar alguns momentos, ou talvez o dia inteiro ali, envolvido na presença do Senhor, adorando a Ele. E então, neste salmo, o salmista, ele vai trazer para nós um comparativo daqueles que servem ao Senhor com a questão do florescer. Hoje, muitas coisas escritas no Antigo Testamento é muito fora do nosso cotidiano. Por exemplo, para nós é muito corriqueiro, principalmente quem mora numa região do Brasil que é região de mar, a região dos lagos, ver palmeiras. Mas Israel sabia o valor de uma palmeira. E o salmista vai comparar a vida daquele que era considerado justo aos olhos de Deus. E hoje nós somos justos porque Jesus nos justificou pelo sangue da cruz do Calvário. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo ensinando, que por natureza nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo nos reconciliou através do seu sangue com o trono, com o Pai. E hoje não somos mais filhos da ira, mas somos filhos de Deus. Então podemos ser enquadrados, nós gentios, nós que não somos da linhagem judaica, podemos nos enquadrar nos justos, porque somos justificados pela fé em Cristo Jesus, que pagou o preço da nossa justificação, derramando o seu sangue inocente na cruz do Calvário, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E aí nós vamos entender o porquê que o salmista vai falar que o justo floresce como, ou seja, comparado a uma palmeira. Mas antes de eu pontuar o que nós queremos entender, por que o salmista vai comparar os justos a uma palmeira, eu primeiro quero pontuar que o salmista vai falar que os ímpios também florescem. Versículos anteriores, no versículo de número 7 do Salmo 92, vai dizer assim: brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. O tema escrito, enviado para mim, diz florescer com propósito, está certo? Florescer com propósito. O que quer dizer florescer com propósito? Não é simplesmente florescer.
Não é simplesmente ser uma planta onde as pessoas olham e vê flor. Não. Florescer com propósito quer dizer florescer porque tem um motivo para isso. Os ímpios florescem, a própria palavra vai me dizer que eles florescem para ser destruídos, já está lavrado. Não é eu, não é você, não é nenhum teólogo, nem é nenhum pastor que está falando isso. É Deus que está falando na boca do salmista. Os ímpios, quem são os ímpios? O oposto do justo. Aqueles que vivem uma vida para agradar o Deus deste século. Alguém que vive uma vida que não é pautada nas leis que o Senhor determinou para nós. Estas pessoas, um dia fez o cantor chamado Asaf quase se desviar, porque ele olhava a vida do ímpio prosperava, o ímpio parecia que não passava problema, e para o ímpio tudo ia de vento em popa. Para o ímpio tudo acontecia da melhor maneira possível. E ele olhava para a sua vida, que estava pautada nas escrituras, fazia de tudo para agradar a Deus. Parecia que as coisas não andavam para Asaf. Parecia que as coisas estavam travadas para Asaf. E ele vai dizer: eu quase desviei, até que eu entrei nos átrios do Senhor. Eu entrei na igreja, diz ele, ali o Senhor me fez ver o fim do ímpio. E eu trago uma palavra: não se preocupe com alguém que não tem uma vida de compromisso com Deus, uma pessoa que não tem regras bíblicas, uma pessoa que não tem compromisso com o céu, que vive para prejudicar o outro, que vive para prejudicar alguém, e parece que está prosperando, parece que é um espinho na sua carne. Calma, o fim dele já está determinado por Deus. A melhor resposta para você é o silêncio e o tempo. O tempo vai te responder. Porque a Bíblia está dizendo: assim como a erva brota, e tem grama que não precisa de você plantar, ela nasce. Não precisa regar, ela vai crescendo. E cresce rápido. E aí você está questionando: meu Deus do céu, eu tento fazer tudo certo, eu tento andar na linha, eu tento ser uma pessoa que agrade a Deus, e por que as coisas estão tão travadas? Há um propósito de Deus. Aleluia. Fique em paz. O céu vai responder por você. O céu vai responder por você. Daqui uns dias, aqueles que parecem estar prosperando, sem nenhum compromisso com Deus, está fazendo tudo para te prejudicar, está fazendo tudo para te entristecer. Você vai ver o fim dele, mas o céu vai pegar na tua mão e vai dizer: vamos continuar caminhando, que eu te sustento, eu te fortaleço, eu te renovo, eu te dou graça. Enquanto você vai ver aquele que prosperou tão rápido, sem a bênção de Deus, perecer, você vai ver Deus continuar caminhando com você. Oh, eu sinto a graça dele. Dá tempo ao tempo, calma o teu coração, acalma o teu coração, porque há um propósito de Deus nessa prova. E aí eu vou para o justo que floresce como a palmeira. Por que florescer como a palmeira? Palmeira, nesse contexto bíblico do Antigo Testamento, é bem provável, segundo alguns estudiosos, que não é a palmeira que a gente vê aqui no Brasil. É a tamareira. É a árvore produtora de tâmaras. Ela era muito comum na região oriental, até hoje é. Nesse contexto, vamos dizer assim, figurativo. É bem provável que não é a palmeira que nós vemos, é a tamareira. E por que o salmista vai dizer que nós que servimos a Deus somos como a tamareira, somos como a palmeira? Primeiro ponto: a palmeira não cresce torta. Aleluia. Aleluia. Você nunca vai encontrar uma palmeira torta.
Porque se ela cresce torta, ela não suporta vendavais. A palmeira sempre você vai olhar, ela é reta. E detalhe, por ser reta, para você enxergar os frutos dela, você tem que olhar para o céu. Não, aleluia. Glória, é por isso que o salmista está dizendo: você que está lutando com tanta dificuldade, e às vezes tem coisa que pessoas fazem, nada, não dá problema nenhum, Deus nem usa profeta para advertir, mas se você pisar milímetro fora, Deus já usa um profeta, Deus já manda uma mensagem, Deus já te corta, de trás para frente, você não. Porque você é alguém que quando as pessoas olham, tem que glorificar o nome dEle, tem que exaltar o nome dEle. Aleluia, aleluia. Poucos dias, eu fui muito distratada, eu havia perdido a minha identidade. E quando eu fui embarcar, um profissional me distratou muito. E eu quis, revidar. Eu entrei dentro daquela aeronave muito nervosa, falando, não, eu vou revidar, eu vou procurar os meus direitos. E quando eu sentei para assim, refazer, eu abri o Instagram, e lá estava a pregadora Jennifer pregando um recorte da mensagem. Se você quer agir na carne, você não vai evidenciar o fruto do Espírito. Se você é de Deus, você tem que deixar Deus guerrear por você. Eu falei, ô Espírito Santo, eu nem quis pegar ainda para poder tomar os meus direitos. O Senhor já vem me dando lapada. Sabe por quê? Você é palmeira. Palmeira não tem tortuosidade. Para outros pode. Os outros podem mentir. Os outros podem passar a perna. Os outros podem fazer errado. Os outros podem dar tombo no outro. Mas você não. Você é justificada pela cruz. Para você não. Por isso que as pessoas querem te derrubar. Tem gente que olha para você e já fala assim, lá vem a certinha, lá vem o certinho. Não, não é que você é certinho, é que você é justo. É que você é justo. E se você tenta sair fora desse padrão, não é pastor, não é juiz, não é pai, não é mãe, não é irmão, não é amigo que vai tratar com você, não. É o próprio que te sustenta, que te dá graça para você ser modelo para outros. O justo é como a palmeira. A palmeira, ela se adapta em qualquer terreno, em qualquer clima. É a tamareira lá no deserto do Oriente, é o coqueiro nas áreas de regiões dos lados. Ela se adapta em qualquer lugar. Aonde ela chega, ela produz. Ela glorifica quem a criou e para o propósito que ela foi criada. Aleluia. É por isso que às vezes Deus permite você ser colocada em terrenos difíceis, secos. Aleluia. Aleluia. Como você não gostaria de estar onde você está? Porque é tanto problema. Talvez você olhe para uma outra palmeira e você diga assim, eu queria estar lá onde ela está. Não, não tente estar onde a outra está, porque você não sabe o propósito de Deus que ela está onde ela está.
É para esse tempo que Deus te colocou lá naquele deserto. Porque eu venho para uma terceira comparação. Apesar de palmeira, na Bíblia tamareira está no deserto, ela produz uma das frutas mais doces que existe. Quando a Bíblia diz que Israel ia entrar numa terra que mana leite e mel, diz alguns estudiosos que não é o mel da abelha, é a doçura da tâmara, porque apesar de estar num terreno de deserto, ela consegue produzir tâmara, que é mais doce do que o mel. Tem gente que chega naquele lugar e já vem pronto para ouvir você murmurar. Tem gente que entra na sua casa pronto para te convidar para a mesa da murmuração, para a mesa da fofoca, para a mesa da insatisfação, e começa a ouvir da tua boca testemunhos de providência, testemunhos de livramento. Olha, e era para dar tudo errado ontem, mas Jesus no final da tarde ele entrou com a providência, e a pessoa fica: mas eu não consigo arrancar uma murmuração dela, eu não consigo arrancar uma insatisfação dela, eu não consigo arrancar uma palavra torpe da boca dela. É porque você é justo como palmeira. Glória, glória, glória. Não combina. Nós estamos num seminário de mulheres. Não combina conosco, justificadas por Cristo Jesus, um espírito de azedume e de insatisfação. E haja visto que eu costumo dizer, quando você vê alguém cantando, quando você vê alguém ministrando, e você sente a presença de Deus, eu já começo a pensar: Jesus, qual é a moenda que essa irmã está passando? Aleluia, glória, aleluia. Porque são lá nos piores desertos que você traz as mais doces tâmaras. Aleluia, aleluia. Não sou eu, é o tema que foi escolhido. Florescer, e dentro de um contexto bíblico, a respeito de uma árvore que, independente do deserto que ela está, ela produz doçura. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Satanás quer fazer de você uma menina amarga pelas lutas, pelas provas que você tem enfrentado ao longo da tua caminhada. Mas eu venho trazendo uma palavra: ele não vai encontrar amargura em tua vida. A doçura do céu já faz parte, já está impregnada em você. Está no teu sangue a doçura do céu. Dá para você adorar a Deus, dá para você exaltar a Ele. Eu sei que eu estou pregando para mulheres que têm enfrentado lutas terríveis, traições, tudo para te tornar uma pessoa amarga, azeda, revoltada com a vida. Mas olha você adorando ao Senhor. Olha você com a Bíblia na mão e glorificando a Ele. Há poucos dias repostaram uma frase num lugar que eu estava ministrando. O vendaval mostra a estabilidade da árvore. Muita gente curtiu lá, mas não sabia que eu tinha tomado morfina. E não voltei no pronto-socorro, porque eu não podia deixar de cumprir um compromisso, que alguém já tinha pago uma passagem cara de avião. Eu não podia simplesmente, falei: Jesus, eu não posso simplesmente jogar um dinheiro que foi conquistado em cantina. Irmãs deixaram de ficar em casa para ir para a igreja fazer cantina para pagar minha passagem, e eu simplesmente ligar e dizer que não vou. Era uma crise de rins terrível.
Quando passou a dor alucinante, no aeroporto parecia que tinha um prego, uma faca, me cortando na bexiga e no canal da urina. E eu subi naquele púlpito para pregar. E aí saiu essa frase, porque fazia parte do contexto do tema. O vendaval revela a tua estabilidade. Tem muita gente que apostou que você ia se tornar revoltada depois das traições que você enfrentou. Tem muita gente que apostou que a sua casa ia se desfazer, seus filhos não ia dar em nada, mas você é palmeira, e a doçura que está impregnada em você passou para os seus filhos, que ao invés de murmurarem contra Deus, porque Deus deixou nós passar por isso, porque Deus deixou a minha mãe viver isso, e alguns estão revoltados aí fora. Não, os teus filhos foram contaminados com a doçura que saiu de você, e em vez de serem revoltados, são adoradores de um Deus que cuidou de você, está cuidando deles. Não, dá para você levantar a mão e glorificar. Dá para você glorificar e exaltar ao Rei dos Reis. Aleluia! E aí, pensando nisso, antes de dar continuidade, eu vou lembrar de uma personagem na Bíblia, que a Bíblia não diz seu nome, só diz escrava de guerra, na casa de Naamã. Uma menina que o exército vence Israel, e a Bíblia vai dizer em 2 Reis, leva esta menina escrava para a terra da Síria, e cai em sorte para essa menina trabalhar na casa de um homem leproso. Se fosse hoje, alguns que se consideram até profeta, consideram-se até pessoas de oração, mexeu com profeta, mexeu comigo, vai morrer mesmo. Você não vê essa menina arrotar amargura, arrotar ódio, vingança, tendo ela todos os motivos para isso. Não. Quando ela vê aquele homem com uma farda, mas cheio de feridas mortais, porque lepra era diagnóstico de morte naquela época, ela vai na senhora dela e ela vai esboçar o mel de uma tâmara. Se o meu Senhor fosse lá na terra de Israel, glória, aleluia. Sabe por quê? O justo como palmeira, ele ainda é bênção até para quem persegue ele. A Bíblia diz que o Senhor fará com que o teu inimigo lhe peça ajuda, e você não vai negar ajuda. Você vai ser bênção para quem se levantou contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família. A menina que não tem nome, ela vai dizer para a sua senhora: se o meu Senhor fosse lá nas terras de Israel, oh glória. Mas ela não está prisioneira de guerra. Pensa, ela agora perdeu a sua liberdade. Talvez na casa de Naamã ela fazia serviços que na casa dela ela não fazia, mas ali ela não tem liberdade. Além de prisioneira, ela se tornou uma escrava. Mas não importa, o justo como uma palmeira, seja onde for, ele vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Uma certa feita, nós na nossa casa, nós estávamos passando muitas lutas
muitas dificuldades. E dentre das muitas grandes dificuldades, a filha mais velha, ela tinha tido um nódulo da parótida, um diagnóstico de que poderia ficar com a boca lá na orelha. Eu não sei se da outra vez que eu vim aqui eu contei, mas é um testemunho que eu fiz um voto a Deus de contar por onde eu passasse. Porque foi assim, o pai dela dirigindo uma congregação, terminou o culto, e pastor sempre atende um ou outro depois da pregação, depois do culto. E de repente ela chega perto de mim e fala: mãe, eu errei a curva ali, ó, brincando com a coleguinha, bati com o rosto na parede. E quando eu olhei, tinha um caroço. No outro dia levei no médico, o médico falou: coloca uma bolsa de água morna, uma compressa. Isso aí foi uma pancada e veio para fora um caroço. Passaram-se aproximadamente uns 2 anos. E eu levando sempre no médico, do bucomaxilo. E quando terminou uma consagração em Volta Redonda, uma irmã veio perto de mim e falou assim: Irinete, você não está vendo que o rosto da sua filha está ficando torto, não? Eu falei: não, mas eu estou levando no médico. Ela falou: troca de médico, o rosto dessa menina está dando defeito. E aí eu troquei de médico. Na mesma época, Jesus tinha levado a minha irmã mais velha com nódulo, tinha saído no seio, depois estourou no pulmão. Então a palavra nódulo estava muito gritante, estava muito agressiva para mim. Jesus tinha levado a minha irmã. E aí quando eu cheguei naquele médico, naquela pediatra, ela falou assim: não, isso aqui está esquisito mesmo. Já mandaram a senhora fazer ultrassom? Eu falei: não, nunca mandaram fazer ultrassom do rosto, eu nem sabia que faria. Ela falou: não, vamos fazer uma ultrassom. Quando chegamos no ultrassom, aquela médica fazia a testa, fechava assim o semblante. Eu falei: não, deve ter alguma coisa errada. Quando terminou a ultrassom, ela falou assim: senhora, isso aqui não sai com bolsa de água quente, com compressa de água quente. A sua filha está com um nódulo na parótida, isso aqui é cirúrgico. E aquela palavra nódulo já me assustou. Ela falou: eu vou te encaminhar para um especialista de cabeça, pescoço e tronco na área do câncer. Me assustou mais ainda. Ela com os olhinhos arregalados para mim, o sonho dela era um aniversário de 15 anos. Já estava entrando para os 13, 14 anos. E ela queria a festa de 15 anos. Quando chegamos naquele médico, ele examinou os exames que eu já tinha. E ele falou para mim assim: olha mãe, é cirúrgico. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Não tem lugar no mundo que eu envie essa menina para poder fazer o exame, para ver por onde está passando os nervos. Se eu na cirurgia errar e esbarrar em um nervo da face, a boca dela vai para a orelha, vai entortar o rosto. Eu tenho que jogar com a sorte, não posso encostar em um nervo da face. Agora, se a senhora com essa palavra ficar com medo e não trouxer ela, a senhora pode olhar, o rosto dela já está começando a entortar. Se a senhora não trouxer para fazer a cirurgia, vai acontecer qualquer dia, ela vai acordar e a senhora já vai ver a boca dela lá na orelha. Porque com certeza esse caroço está comprimindo um nervo da face. E ele falou assim: vamos, já está final de ano, vamos operar nas férias para não perder tanto dia de aula. E nós saímos, ela olhava para mim, as lágrimazinhas corriam assim no canto do olho. E eu fui para a igreja. Na minha igreja tinha uma irmã, tem ainda uma irmã chamada Ruth. Ela frequentou muito o hospital do INCA no Rio de Janeiro, do câncer. E quando eu cheguei, eu já fui pensando em procurar a Ruth. Quando eu entrei no hall da igreja, eu encontrei de frente com a Ruth. Eu falei: Ruth, me explica uma coisa. Eu contei para ela, eu falei: você já foi no hospital? Me ajuda. Ela disse: olha, lá no hospital nunca vi não, mas a minha irmã já operou de nódulo na parótida. Você falou que o médico disse que da sua filha está superficial. A minha irmã estava bem dentro da parótida. Quando saiu do centro cirúrgico, saiu cega, a boca na orelha. Demorou muito para a fisioterapia acertar um pouco o rosto. A gente tinha que ajudar a fazer a asepsia dos dedos e ajudar a colocar a comida na direção da garganta. Nunca mais fecha os olhos, vai dormir, alguém tem que ir lá fechar o olho. Eu falei: meu Deus. E sabe qual era a minha preocupação? É chegar num congresso como esse e pregar sobre milagre, e eu não tenho um milagre na minha casa. Porque eu ia ter a foto de uma menina de 1 ano perfeita e a de 15 anos toda torta. E eu comecei numa batalha, as irmãs de oração me ajudando e orando e fazendo propósito lá em casa. E eu cria que Deus numa madrugada ia entrar lá em casa, ia fazer a cirurgia e nada. Nas vésperas da cirurgia, eu estava com a filha mais nova no colo e ela já estava de férias, vésperas da cirurgia.
E nós íamos para a consagração. Aí ela estava com as bolsas e eu com a neném no colo. Quando eu coloquei a chave na porta, ela entrou entre eu e a porta e falou assim: mãe, Deus me fez perfeita. Por que Deus deixou esse troço nascer no meu rosto, mãe? Você já engoliu bola de choro? Eu engoli uma bola de choro. Não tive resposta para minha filha. Eu só disse para ela assim: vamos para a igreja adorar a Deus, pregar milagre para os outros. E na minha casa Deus não fez milagre. Chegou a cirurgia, Jesus não tirou o caroço. Fomos para a cirurgia. Terminou a cirurgia, demorou muito, muito além do que ele tinha falado. Quando chamou mãe da Geisiane, eu vim depressa. E ele sentou numa mesinha assim, um saquinho plástico, um caroço do tamanho de um limão grande, uma borra de carne. Ele falou: essa borra de carne é uma glândula que não deu para aproveitar. E ele disse: ó, o que eu falei no consultório foi inevitável, foi pior. Os exames não me mostrou o caroço, me mostrou a ponta, ele estava enraizado na parótida da menina. Eu lembrei da palavra da irmã Ruth. Eu falei: doutor. Ele falou assim: dona, ele estava todo embaraçado de nervo. Eu agredi demais o rosto da menina. Foi uma cirurgia que me pegou muito de surpresa. Olha, foi uma coisa terrível. O rosto dela vai inchar demais. E eu falei: mas está muito torta. Ele falou: não dá para dimensionar agora. À medida que a anestesia for acabando, o rosto vai entortar. Como eu não sei qual foi o nervo que eu atingi, e vai inchar demais, nós vamos ter que esperar um mês para a senhora levar ela lá no consultório e eu avaliar qual nervo atingiu, para depois eu passar a fisioterapia e vamos ver o que vai dar. Eu saí da porta daquele centro cirúrgico, eu não sentia o chão. A minha preocupação era só essa: como é que eu vou pregar milagre? Sendo que eu pedi milagre e não aconteceu na minha casa. Aí por que eu entrei falando que o justo é como a palmeira, aonde muitos estão esperando uma palavra de desânimo, de destruição? Às vezes as pessoas até conhecem a sua história e diz: como é que ela tem força para levantar e adorar? Como é que ela consegue cantar? Todo mundo está sabendo o que está acontecendo. É porque você não depende de sustento da terra, é sustento do céu. Nesse período, essa filha estava enfrentando uma depressão, porque também ela estava com uma gordura mórbida. Eu vou cortar o testemunho e eu volto nele. Fui eu pregar numa igrejinha, uma congregação pequenininha. Quando eu termino de pregar, eu vim perto da irmã que me convidou. Ela falou assim: ah, irmã, fala para aquela menina não parar de cantar não. Eu falei: hã? Ela falou assim: eu faço faxina na casa da senhora que mora do lado da senhora. Eu nunca te vi. Ela falou assim: não, eles falam mesmo lá que é muito difícil ver a senhora na rua. Mas irmã, quando aquela menina começa a cantar e a senhora entra cantando, fazendo a segunda voz, seu marido também, a glória que desce dentro da sua casa, desce lá dentro da casa da vizinha. Oh, glória. Eu fui para a enfermaria esperar a Geisiane. Jesus não tirou o caroço, mas em uma hora Ele livrou a minha filha da paralisia facial. Em uma hora a porta da enfermaria abriu. Eu dei um pulo da cadeira. Quando eu olhei na maca, a boca estava no lugar, o olho fechou e abriu, as lágrimas começaram a correr. Deus fez do jeito dele. Vai, glorifica. Glorifica. Mas eu vou te explicar por que Deus não fez do jeito que eu pedi. Eu recebi um convite para ir num campo missionário. Só de voo, umas 10 horas de voo. Na véspera eu estava arrumando a minha mala e eu falava com Jesus, fiquei doida. Marido dirigindo congregação, uma menina adolescente, uma outra pequenininha, e eu arrumando mala para viajar. Meu Deus do céu. E eu falava: Jesus, se tu me der livramento, eu nunca mais faço um negócio desse. Estou ficando doido, uma dona de casa. Gente, onde que eu estou com a cabeça? Quando eu estou assim, o telefone tocou. O carro da igreja ia me levar no aeroporto. Aí era o tesoureiro e falou assim: Marinete, Pai do Senhor, pastor. Ele falou: Marinete, é o seguinte, o remédio de câncer de uma moça que faz tratamento há 10 anos chegou. E amanhã não tem 2 carros para levar ela e levar a senhora. Se eu vou é só à noite. A senhora se importava de ficar o dia inteiro no aeroporto? Eu falei: sem problema, imagina. Ele falou: então amanhã cedo
o carro da igreja pega. Era Deus já tratando comigo. Aí, quando eu entro no carro da igreja, uma menina moreninha, gordinha como a minha, mesmo problema, a mesma cicatriz. Eu falei, ih, Deus vai falar comigo. Na medida que a viagem ia, ela ficava muda, a voz não saía. Aí, de repente, quando nós estávamos chegando perto do aeroporto, antes nós íamos deixá-la no hospital do câncer para tomar medicação, ela falou para mim, a senhora está indo no trabalho missionário? Eu falei, estou. Ela falou, eu gosto de ouvir a senhora ministrar, mas eu gosto tanto de ouvir aquela menina cantar. Eu falei, amém. Ela falou, eu tive um nódulo na parótida e o médico fez um erro, rompeu minhas cordas vocais. Aí o Senhor falou comigo, está reclamando de fazer a minha obra. A sua filha não ficou torta e ela canta. Eu deixei as cordas vocais dela intacta. Mas quando o carro da igreja parou na porta do hospital, eu vi um milagre maior. O lado da cirurgia, a menina não tinha jogo nem na perna e nem no braço. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Aí Deus falou comigo de novo, está reclamando de ir fazer a minha obra. A tua filha canta, não é torta, e eu estou sustentando ela. Vai sem reclamar. Mas quando eu cheguei lá, ele explicou para mim por que ele não tirou o caroço. Fui pregar numa igreja de jogadores. Quando terminou a pregação, um rapaz veio assim no pé do púlpito e olhou para a irmã, não olhou para mim, olhou para a irmã que me levou e falou, a senhora conhece ela? Ela falou, conheço, fui eu que trouxe ela. Ele falou assim, então, a senhora tem ela nas redes sociais? Ela falou, tenho, porque dá para pedir para essa menina tirar foto da marca da cirurgia, porque passa tanto pregador contando testemunho mirabolante igual esse, e depois a gente vai pesquisar, é tudo mentira, é tudo coisa para mexer com a nossa fé. Eu quero ver mesmo se essa menina tem a cicatriz. Aí Deus falou comigo, se eu tivesse tirado o caroço, ia ser só um testemunho, mas eu deixei a marca para que o meu nome seja glorificado. Tu não está entendendo o porquê para você é tanto vento. É porque você precisa florescer como palmeira, porque o nome dele é um propósito para ser glorificado. Levante as suas mãos e glorifique a ele. O justo florescerá como palmeira, porque se você olhar para a palmeira, as folhas da palmeira é diferenciada. As folhas da palmeira, você olha para ela, parece que uma mão foi lá e rasgou ela. Ela não é folha inteiriça, ela é toda como que rasgada, e há um propósito. Sabe qual é o propósito? Não gruda nas folhas da palmeira areia, poeira, terra, nada. Aí quando o vento vem, ele passa pelos rasgos da folha, e é por isso que ela não cai. Adore. Você era para ser um poço de lembranças ruins. Você era para ser um poço de carregar coisas que não prestam. Mas você é palmeira. A mão do Senhor foi lá até que te rasgou. Mas nesses rasgos passa poeira, passa vendaval, passa tudo, mas não cola, 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 não cola. Há um mistério nas folhas da palmeira. A escravinha de Naamã não tinha lugar no coração dela para raiz de amargura, para raiz de vingança, para raiz de amaldiçoar alguém, porque ela tinha sido disciplinada, ela havia sido ensinada a adorar a Deus, independente do lugar, independente da circunstância, independente de onde ela estivesse. Aleluia, aleluia. O justo florescerá como a palmeira, porque independente da estação,
as folhas da palmeira estão sempre viçosas. E a tamareira, diz os estudiosos, as palmeiras, elas dão fruto o ano inteiro. Aí você vai nos Salmos, você vai lá em Jeremias capítulo 17, versículo de número 7, vai dizer assim, ó: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não teme quando vem o calor. Sua folha permanece verde, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de produzir frutos. É você, é você, é você. Por que ele está dizendo o justo é como a palmeira? O Jeremias vai responder: é porque você é alguém que confia no Senhor. E alguém olha para você e diz: mas como ela consegue produzir tanto? Na situação que ele está, na situação que ela está, é porque você, a confiança não é no teu, não é na tua força, não é na tua capacidade, está nele, está nele. Está nele, está nele, está nele. A sua confiança está nele. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Para você florescer como palmeira, a sua raiz tem que estar em bom estado. Se ela estiver podre, você não produz. Se ela estiver podre, não produz e nem permanece de pé. É por isso que muitos não estão suportando vendavais, calúnias, notícias, estão desvanecendo da fé, estão caindo por causa de outros. É porque deveriam florescer como palmeira, mas a sua raiz está podre, está estragada. E eu vou te dizer uma coisa que acontece na natureza. Um certo dia, um pastor muito antigo, ele falou com a filha dela: fala para a Erinete estudar sobre o cipó mata-pau. Ele falou, e eu falei: mas por quê? Ele só falou assim: estude sobre o cipó mata-pau, porque Deus vai te explicar. E eu fui estudar. O nome científico é figueira vermelha. E quando eu comecei a estudar, o cipó mata-pau, ele não tem raiz e não tem vida. Só que é uma coisa, ele vem e encosta no pé da árvore. E quando ele encosta no pé da árvore, ele começa a descer por onde está descendo a raiz da árvore. Quando ele começa a descer junto com a raiz da árvore, seja ela palmeira, seja uma outra árvore, que amanhã eu quero falar sobre o cedro, ele vai buscar a água que alimenta a árvore para ela estar de pé. Quando ele alcança o lençol freático, aí ele deixa de ser inofensível e passa a ser parasita, porque ele cria vida. Quando ele cria vida, aí ele começa a subir e abraçar a árvore. E à medida que ele vai abraçando a árvore, ele vai sugando dela toda a vitamina, toda a fotossíntese, tudo que a árvore tem de bom. E ele começa a abraçar a árvore inofensivamente. Só que a árvore que antes tinha tanta saúde, ela começa a ficar oca, vazia. Porque o cipó mata-pau, por isso o nome dele, cipó mata-pau, ele vai matando a árvore pouco a pouco. E eu falei: Deus, o que é isso? Ele falou: são pessoas trazendo para o mundo espiritual que não suporta o que eu faço na vida de um justo.
não suporta entender como que um justo fica em pé diante de tantas tempestades. E inofensivamente ele vai encostando, ele vai chegando para perto, ele vai se aproximando. São pessoas que não querem te ajudar a levantar, são pessoas que não admiram você estar em pé diante das tempestades. Ele chega como enviados de Satanás, a princípio inofensivamente, para começar a sugar as suas forças. E eu perguntava para mim, mas meu Deus, se isso não tem raiz, como que ele chega ali no pé da árvore? Eu fui pesquisar. Sabe quem traz? São animais roedores, que se alimenta de outros cipós mata-pau, e voando, passarinhos, morcegos, coelhos na mata, e eles vão e soltam as suas fezes no pé da árvore. E aí o Espírito Santo começou a ministrar comigo. A árvore não tem condições de se sacudir e se livrar desse cipó mata-pau, mas os meus filhos têm. Eu dou discernimento. Eles não querem te derrubar de uma vez. Ele não quer que essa palmeira frondosa, que as pessoas olham e tem que glorificar o nome do Senhor, Ele não quer que ela deita de uma vez. Ele está tentando sugar tuas forças. Ele está indo devagarzinho, mas nesta noite, nesta ministração, o Senhor vai pingar colírio nos teus olhos, porque esse cipó que veio para sugar a tua saúde, palmeira, ele vai ser queimado pelo poder de Deus, ele vai ser identificado pelo Eterno, mas não vai te derrubar, não vai deixar a tua raiz doente. Receba de Deus essa palavra. Receba de Deus esta palavra. Receba de Deus esta palavra. São pessoas que querem infiltrar dentro da tua casa. São pessoas que querem infiltrar na sua família. São pessoas que querem infiltrar na vida de seus filhos. São pessoas que querem infiltrar no seu trabalho. Querem infiltrar no seu ministério. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Porque palmeira, aleluia, é a árvore que Deus criou para desafiar ventos. Ventos de 135 por hora. Não derruba a palmeira, hein? Está escrito nos estudos que vento de 135 quilômetros por hora, categoria de furacão, não derruba a palmeira, não derruba a palmeira. Ela tem raiz, ela tem raiz, ela tem raiz, ela tem raiz. Tentou colar para sugar, mas não vai conseguir, não vai conseguir. Deus está dando livramento nessa noite, pastor. Deus está te dando livramento nessa noite, Gláucia. O Espírito Santo, a árvore ser, né? A árvore não tem condições de identificar, pastora, mas o Espírito Santo já identificou. Ele está indo lá. O machado dele está tocando na raiz. Esse cipó vai ter que bater em retirada. Esse cipó vai bater em retirada, Gláucia. Esse cipó Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: algo tentou colar para aproveitar a estrutura e minar a raiz e apodrecer, mas não vai derrubar aquilo que Deus levantou. Não vai, não vai, não vai. Há livramento para as palmeiras que estão aqui nesta noite. Há livramento para a tua casa. Esse vendaval não veio para te derrubar, veio para identificar a tua estabilidade. Dá para você glorificar a Ele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão
Receba saúde na sua raiz. O controle ainda está, sabe aonde? Na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu quero orar por você primeiramente. Parece que somos todas evangélicas, mas talvez você foi convidada por uma amiga, e você até está com uma blusa bonita aí, e você veio, e você sabe que você não está como Palmeiras, você está caída, você não aguentou, alguém foi lá, estragou a tua raiz, e você tombou, está afastada dos caminhos do Senhor, ou ainda não reconhece Jesus, aquele que te sustenta. Eu quero te convidar, volta para Jesus agora, entrega a sua vida para Jesus agora, deixa Ele curar as tuas raízes, deixa Ele te levantar. Você foi convidada, e eu quero te convidar nesta noite a sair do teu lugar e voltar para Jesus hoje. Você quer voltar para Jesus hoje? Você quer continuar como você era, cantando apesar das lutas, adorando apesar das dificuldades, mas olha você caída, sem força, e o adversário dizendo para você: é fim de linha, você não levanta mais, não tem mais força. Não, mas eu digo não, Jesus tem poder de te levantar sim, Jesus tem poder de te levantar sim. A palmeira lá não pode, mas você aqui pode, e eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir no altar. Aonde está você? Eu sinto de chamar você aqui à frente. Tenha coragem, tenha coragem. Eu quero fazer um segundo convite. Aleluia. Oh, alguém podia abraçar ela? Oh, glória. Não, tem que glorificar de pé e glorificar. Vai voltar a adorar, vai voltar a glorificar, vai voltar da posição, vai ter uma segunda vida aqui. Ai, adore a Ele, adore a Ele. Oh, glória. Eu estou esperando a terceira. Volta. Ai, irmã, já faz tanto tempo que eu tombei. Já faz tanto tempo que eu já nem sei mais. Já perdi o caminho de volta. Tem problema não. Ele sabe, Ele está aqui no altar para te abraçar. Está vindo a terceira. Dá para você glorificar alto. Está vindo a terceira. Está vindo a quarta. Oh, glória. Está vindo a quarta. Oh, glória. Aleluia. Nós vamos orar por elas.
Mas eu quero orar por mulheres. E se for possível, venha para esse lado. Se tiver alguma, está vindo a quinta. Está vindo a quinta. Não dá para você glorificar, está vindo. Está vindo a quinta. Está vindo a quinta. Oh, glória. Aleluia. A coisa lá só estava dependendo de você tomar um posicionamento como esse que você tomou hoje. Porque os frutos dependem da palmeira estar de pé. Você entende? A palmeira deitada, caída, não tem como ver fruto. Tem filhos lá que estavam dependendo da posição que você tomou agora. Vai mudar tudo lá. Vai mudar. Deus, nesta noite, está vindo a cesta aqui, ó. A cesta está aqui na frente. Deus está repreendendo lá, moça. Sabe o que é? O espírito de suicídio na vida de alguém. Espírito de suicídio lá, está batendo em retirada. Porque a palmeira aceitou o Criador levantar ela de novo. Está vindo uma sétima ali, oh glória. Vem glorificando, filha, vem glorificando, vem adorando. Jesus te renova aqui no altar. Jesus te renova aqui no altar. Oh, ainda que a figueira não e não haja, e o produto da oliveira, todavia, eu vou fazer um segundo convite agora. Eu não costumo orar depois da pregação. Não é porque eu não quero orar por você, não. Eu creio no poder da palavra. Se a palavra não fizer na sua vida, eu não tenho como fazer. Você tem que crer no poder da palavra. Mas Espírito Santo de Deus, você tem que ter coragem. Se não quiser vir, eu vou entender. Não é que Deus quer te expor, mas a igreja vai orar comigo. Eu quero fazer esse segundo convite por mulheres que estão aqui e que espíritos de desespero têm tomado conta de você, porque o vendaval como palmeira que você está enfrentando está descomunal. Sim, está descomunal, e Deus sabe que está descomunal. Mas se você crer, esse espírito de desespero não vai dominar a tua mente. Traz para cá, traz para esse cantinho de cá. Aleluia, 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 aleluia. Isso, vem. A paz que excede todo entendimento vai descer. E eu dou uma ordem agora. Esse vento destruidor, ele paralisa agora. Não vai te derrubar. Vem para o lado de cá. Aleluia. Estenda as suas mãos, nós vamos orar. Deus, estão aqui na frente palmeiras que um dia elas estavam fortes de pé, mas por algum motivo não aguentaram, tombaram. Mas elas vieram aqui no altar e estão reconhecendo que só em Ti há salvação, que não há outro caminho a não ser em Ti, Jesus, que só o Senhor que pode nos manter de pé. Eu apresento elas ao Senhor, aquelas que estavam afastadas do Teu caminho. Jesus, escreve de novo o nome no livro da vida, perdoa os pecados e dá força para nunca mais cair deste lado
do Senhor, o que o Senhor ministrou no meu coração, eu repreendo todo espírito de desespero. Sim, é na autoridade do teu nome. É algo tão terrível, Jesus, que está deixando a mente dela, Jesus, totalmente turbada, totalmente desorientada. Mas é no teu nome, Jesus, que eu repreendo este vento. Eu repreendo esse vento de destruição. Você vai para o abismo, no nome de Jesus. Visita, Senhor, as raízes agora. Águas curadoras, águas restauradoras que vêm do trono. Banha essas raízes destas palmeiras, Senhor. É no nome de Jesus, Pai. É na autoridade da tua palavra que eu libero esta palavra. Elas não vão tombar. Elas não vão tombar. Elas não vão cair. Pelo contrário, florescerão. Florescerão e darão frutos dignos de glória e honra ao teu nome. Muito obrigado, ó Pai. E você pode levantar a sua mão e dar um brado de glória a Ele.